Bom, vamos lá. Vamos. Agora que a gente vai começar de fato o programa. Vamos falar. Eu acho que deve ter sido o principal confronto dessa semana aí, entre Bragantino e Botafogo pela pré-Libertadores. Resultado 1-1. Botafogo está classificado para a fase de grupos da Libertadores. O Bragantino vai jogar a Sul-Americana. Bom, a gente transmitiu esse jogo aqui pela Na Prancheta. Eu fiz parte ali da produção. E bom lembrar os senhores que nós não temos imagem, tá? Porque direitos autorais, sabe como é que é? Complicado. Por enquanto. Deus quiser. Fala que eu vou encenando aqui com as mãos, só tu fala o lance que eu enceno. Não faz isso. Não faz isso. Porque quando a gente for falar da expulsão do Damian Soares, como é que vai ser isso? Que aí o cara vem por trás nele e aí vai ser uma loucura. Não faça isso. Acabou de meter uma piada genial, começa a falar uma merda de novo. Vamos lá. Então, por favor, Gabriel Ruggiero, fale comigo. O que você viu do jogo Bragantino e Botafogo 1-1? Cara, eu vi um jogo muito equilibrado, um jogo que poderia muito ter terminado em empate, como terminou. Eu não entendi isso também. Eu vi... Só para dar ênfase. Mas eu vi o Bragantino tomando mais vontade do jogo logo depois da expulsão do Damian Soares. Porém, foi muito ineficiente, né? Chegou muitas vezes, mas bolas para fora. Quando batia no gol, o Gatito fez defesas importantes, principalmente no final do jogo. Mas e brilhou a estrela do iluminado, do homem, a máquina, a lenda de General Severiano, Júnior Santos, o novo Garrincha, diria eu. Mas e aí acabou abrindo o placar com 1 a menos. O Botafogo tem tido mais garra agora, parece que realmente acabou 2023 para o Botafogo. Mas acabou tomando um golaço de empate do moleque Thalisson. Sim. E aí eu vou deixar para depois você vai fazer a pergunta sobre as polêmicas do jogo, né? Mas eu acredito que o resultado foi justo pela partida e pelo Botafogo também. Boa. Bom, Jean, uma coisa que eu também queria falar, porque do jogo que foi, a gente esperava de fato o Bragantino com mais iniciativa no início do jogo, por precisar do placar de vitória, né? 1-0 levava os pênaltis, o empate era do Botafogo, como aconteceu. Só que o Caixinha optou por manter o mesmo time do jogo de ida. Ele botou o Thiago Borbas e o Sacha, né, 2 atacantes mais à frente, e foi falado que ele poderia às vezes entrar com o Vitinho, ele tiraria um centroavante para ter 2 opções de ponta, tanto o Elinho quanto o Vitinho, e não foi. Você concorda? Você acha que foi o melhor time que o Pedro Caixinha poderia ter entrado em campo? Ele também teve a volta do Matheus Fernandes, que ele acabou optando pelo Jadson, seria uma troca de 6 por meia dúzia, né, jogadores que fazem a mesma posição, mas ele poderia mudar no time e manter a mesma escalação, os mesmos jogadores, a mesma forma de jogar, né? Eric, eu acho que ele podia ter sido mais agressivo. Eu acho que o time não entrou bem contra o Botafogo lá no Engenhão, fez um jogo equilibrado, mas equilibrado para baixo, e fez novamente um jogo equilibrado para baixo ontem. Você falou que pré-Libertadores, parecia que eu estava assistindo a 38ª rodada do Brasileirão, do 9º contra o 8º, tipo assim, independente do que acontecesse ali. Foi muito chato o jogo melhorou um pouco depois do gol do Botafogo. Que aí o Bragantino foi pro tudo ou nada. Mas eu acho que a partir dos últimos 45 minutos primeiro já era para entrar mais agressivo. Mas depois dos 45 minutos passado o primeiro tempo, já era para voltar ainda mais. E sem contar os gols perdidos. O Vitinho, não. O Elinho. Cara, ele perde um gol de cara pro goleiro e dá uma bica pra cima. Por cima, Eu acho que o jogo nesse momento tava 1-0 o Botafogo. Tava 1-0 já o Botafogo. Já tava 1-0 o Botafogo. Que eu falei assim, acabou. Aí ele perdeu esse lance e falei, acho que não acabou não, porque se ele fizer dá pra ir pro abafo. E até tentou, né, esse abafo no final. Mas viveu de chuveirinho, as bolas encaixadas pelo Gatito. Teve só uma última bola também, no último lance, que é uma defesa sensacional pro Gatito. Parece que tá voltando a boa fase, porque vamos lembrar que o Gatito, gente, é um baita goleiro.
é um baita goleiro. Então ele tá voltando De fato, assim, faz a um ser início o de que ano era. muito ruim, mas é um baita goleiro. Não só o início, né? Ele vem, depois da lesão, ele vem muito mal. Porque ele não vinha jogando, né? Então é não vinha mais jogando. difícil a gente ter esse parâmetro. Mas E o não início vinha do ano, jogando por muito tempo. sim. Entendeu? Então, eu acho que o Pedro Caixinha ele tem um time muito organizado, não adianta falar que não é. É um time muito organizado, só que é pouco agressivo no momento que tinha que ser. Eu acho que o Bragantino ele vem apostando em jovens, né? Todos os anos. Só que se ele quer alguma coisa, ele precisa ser mais do que um clube satélite. Entendeu? Eu também acho. Acho que falta o Bragantino mais, que eu diria, pensar mais alto, né? Dentro e fora de campo nesse sentido, Sim. porque com os atletas que tem, não é um mau time, mas de fato vai ser dificilmente o time que vai brigar pelo título brasileiro, por exemplo, ou pelo título da Libertadores, se no caso ele joga no que vem, enfim. Então eu acho que de fato falta o time ter mais gana, tanto dentro quanto fora de campo. E o Bragantino tinha dinheiro para trazer pelo menos assim uma boa contratação, de repente tendo um cara mais experiente, porque eu acho que assim, pelo menos você tem que ter pelo menos um cara experiente dentro do campo. Então, por exemplo, um Renato Augusto no Bragantino ia cair muito bem. Né, para ser esse cara. O cara que tem esse papel do time seria o Sacha, né? Mas eu falo até de jovens. Ele podia investir num jovem que de fato fosse um jovem que é o caso até do Luiz Henrique, que o Botafogo contratou. Foi dito que o Bragantino se interessou por ele, né? Eu não sei se é verdade. Isso. Se eu não me engano, o Bragantino se interessou, porque ele também já faria um caminho de jogar na RB Leipzig depois, teve todo esse contexto. É um jogador que faria a mudança de patamar, é um jogador jovem, que faz sentido no projeto Bragantino, ele poderia muito bem ter trago. Não sei se tem essa condição financeira toda, mas assim, eu acho que falta você trazer atletas jovens, mas um pouco mais de cancha, um pouco mais já desenvolvidos, enfim, na minha opinião. Ô, Eric, a diferença é que eu acho que, por exemplo, eles não investiriam isso no Luiz Henrique, porque é muito difícil ele ter esse retorno. É muito difícil. Foram 20 milhões de euros. Eu acho o Luiz Henrique não sai daqui por um valor de 20 milhões de euros. A não ser que ele saia para o clube do Textor. Então, o Textor é sozinho lá, ele que manda. Lá no RB, no Red Bull, cara, é uma equipe corporativa por trás, então eles vetariam esse tipo de contratação. Falando em John Textor é ótimo, né? John Textor, 1 milhão de bicho, hein, Eric? Que 1 milhão, cara. Mas assim, é porque inicialmente achava que era 1 milhão para cá, não, gente? 1 milhão para dividir para todo mundo, comissão técnica, calma. Também se ele metisse 1 milhão para... Eu ia ser massagista no Botafogo, sei lá, alguma coisa ali, Pô, que é isso? Que tem que fazer? Alguma coisa ali, aquele, Não, você que você fazendo no Botafogo, Eric? Mas, cara, 1 milhão. Isso é um ato normal no futebol, né? De bicho, a gente sabe. É até comum. E esperava que isso acontecesse, mas aí ele declarou de forma muito, né? Foi muito claro para todo mundo. A gente sabe quando sai uma notícia dessa, mas o cara fala, vai ter bicho, hein? Vai rolar 1 milhão. Todo mundo, animação da galera. Enfim, faz parte do futebol. Acho que isso não tem muito ponto de correr, não. O bicho é natural, não tem jeito. Você falou de Botafogo, eu falei um pouco sobre a questão como o Bragantino entrou no jogo e tal. O Botafogo também teve uma mudança, né? Ele já mais ligado a, de fato, jogadores do que é propriamente formação tática, né? Ele optou pelo Marçal do que o Hugo, porque o Marçal é um cara que defende melhor que o Hugo, de fato, e aí ele optou por isso para segurar as investidas do Elinho. Para mim o Marçal foi bem, o jogador está muito criticado nesse início de temporada, mas foi bem contra o Bragantino. E optou pelo Marlon Freitas, no lugar do Tietê, e poderia ser o Gregory, estava naquela seria o Gregory, seria o Tietê, acabou que foi o Marlon Freitas ao lado do Danilo Barbosa, ele só pode o primeiro volante ali, Marlon Freitas também que faz um segundo tempo muito bom. Então acho que o Botafogo foi de fato para segurar o jogo. O Botafogo em nenhum momento escondeu qual foi a sua ideia de jogo, sair nos contra-ataques, tentar dar campo para o Júnior Santos, para o Savarino, mas de fato isso também não deu certo. O Botafogo acertou muito poucos contra-ataques, não teve muitas saídas pelo lado, quando teve, de fato errava no último passe. Então o Botafogo também não teve esse volume de jogo até para chegar a um gol. O gol foi um gol de fato muito achado ali do Júnior Santos no lance com o Hugo.
Bom, agora vamos tirar os paradrapos, vamos arrancar fora. Foi falta ou não foi falta, Gabriel? O que você acha? No gol do Zero Bragantino. falta, segue o jogo. Boa. Jean? Cara, eu brinquei aqui no começo do programa, mas eu já tinha falado no nosso grupo. Pra mim não foi falta, pra mim é vergonhoso o que aconteceu com o zagueiro. Não, e assim, você vê claramente que ele abre mão de jogar por sentir um contato, que não é um contato o suficiente para falta, sim, por ele falar assim, o cara vai dar, eu vou cair mesmo. Foi isso que ele fez. Isso é uma doença no futebol brasileiro, cara. Exato. Eu assisto, mas então, essa é a doença no futebol brasileiro, mas é uma doença respaldada pelos árbitros. Exatamente. Os árbitros respaldam essa doença. Então, se isso acontecesse dentro da área, você falaria que era pênalti? Não falaria. Então, você não pode falar que é falta. Eu fico muito constrangido vendo o vídeo desse replay, porque é muito engraçado. E o pior, não é só o cara fingir. Ele foi burro. Foi burro. Eric, ele foi burro. Por quê? Como é que o jogador faz nessa situação? Ele bota a bola na frente, no ruim ele cai em cima da bola. Entendeu? Não de forma agarrando, mas pelo menos cair em cima da bola. Se o juiz apitou, agarra. Não apitou, não encosta. Entendeu? Mas cai em cima da bola. Eu acho que ele escorregou, ele passa da bola, se você ver o replay, a bola vai à esquerda dele, aí ele vai lá e dá uma barrigada no campo. Não, e assim, o cara, ele tá o jogo inteiro olhando como o Roldan tá apitando. Ele não tá dando esse tipo de falta, qualquer falta ele dá, né? E a gente fala qualquer falta, como se isso fosse uma falta. Ele não tá dando esses lances, falta. E o cara vai e ele corre o risco. Então, de várias formas, ele foi burro. Ele tá vendo que o cara não tá dando, ele vai de fato arriscar no mano a mano com o jogador do Botafogo de se jogar. Entendeu? Eu acho que assim, é de fato uma coisa que está enraizada nos jogadores brasileiros de que qualquer encostada vai ser falta, cara. E isso é um ponto que foi para mostrar que assim, se isso acontecer, cara, nunca no futebol inglês, por exemplo, um jogador ia arriscar cair naquele momento, um zagueiro. Nunca. Porque ele sabe que se trata do jogo. Só para pegar um lance que um paralelo diretamente no jogo. No lance que o Damian Soares é expulso, que para mim de forma correta, ele puxa o cara, expulsão, perfeito. Ele toma um tranco nas costas do Juninho Capixaba. Ele não cai. Por quê? Um cara que está 11 anos jogando no futebol espanhol, onde ele sabe que aquilo é do jogo. Ele poderia muito bem ter caído. Se fosse um lateral falando no futebol brasileiro, não duvido muito que ele cairia em cima da bola, como o Jean falou, ia pedir falta, e se fosse no futebol brasileiro seria dado. O Damian Soares não. O cara encostou, ele ficou em pé, disputou a bola, o cara passou à frente, ele puxou, vermelho correto. Mas você vê, um lance que teve muito mais intensidade do que o lance do Hugo com o Lucas Cunha, e o próprio Damian Soares não caiu, pelo fato da formação dele como atleta ser diferente. Então, para ele, aquele lance não é para ele se jogar, ele não foi falta, entendeu? Então, assim, isso mostra como a gente pensa o futebol de uma forma diferente do que os outros, e na minha opinião é errada. A gente tem que passar essa sensação de que a gente está enganando o árbitro, que a gente tem que arrumar um jeitinho, vamos ludibriar, porque é isso que o jogador brasileiro pensa. E isso mostrou exatamente como essa forma de futebol está errada, e agora o cara pagou o preço por isso. Ô Eric, pode falar, Gabriel. Pode. Não, pode seguir. Vai, gente. Não, assim, eu só discordo de você quando você fala do brasileiro. Eu acho que isso tá... eu já vi cenas assim no campeonato inglês, sim. Eu acho que é uma coisa mundial dos zagueiros, porque os zagueiros se sentem protegidos em fazer isso. Acontece que no Brasil é muito mais... Não vejo. Mas isso que eu ia falar agora, completar. No Brasil é muito mais fácil. Isso acontece no Brasil umas 200 vezes. Lá acontece 50, digamos assim. Só que falta, acho que, em questão de inteligência. Porque, mais do que tudo, não só você... Quando você sofre a falta, existe a maneira de como você reage à falta. Você precisa saber reagir à falta. Então, se o cara te puxa, você tem que cair para trás. Se você cair para frente, dificilmente você vai dar falta. O juiz vai dar falta. Mesmo sendo falta, mesmo sendo um lance faltoso ou não. Então, precisa também ter isso. Então, acho que também a forma como ele reagiu, entendeu? Prejudicou, assim... Prejudicou, entre aspas, né?
prejudicou o RB Bragantino, digamos assim. A forma que ele Sim. reagiu ao toque do jogador do Botafogo. Sim, sim. Bom, acho que está bem claro o que a gente achou dessa falta. Falamos até um pouco dessa questão de como está enraizado